passamos a apresentar o programa Vida em Comunidade, na apresentação de Andréia Maia e Luiz Marinetti. Um programa para evangelizar, vida em comunidade, porque Deus é comunidade. Bom dia, meu amigo, como vai você? Tanto tempo faz, enfim posso lhe ver. Hoje o que me importa é viver um pouco mais, saber da sua vida, como você vai. E agora pretendo conversar com você, meu amigo. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo. O seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bom dia, querido amigo, ouvinte da Rádio Café FM 98.9. Muita luz e muita paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia você que está aí na sua casa, no seu carro, na lavoura de café, você que está aí no seu trabalho, na sua loja, nos seus afazeres domésticos. Muita luz e muita paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, Marcos Pirovani. Bom dia, Luiz Marinetti. Bom dia, Andréia. Bom dia, querido ouvinte da Café FM. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, começamos hoje mais um programa Vida em Comunidade, porque Deus é comunidade. Nosso abraço carinhoso a todos os nossos queridos ouvintes, nossas orações para que o dia seja de paz, de amor, de compreensão, de perdão e que tenhamos um final de semana feliz para prepararmos, para a próxima semana. Isso mesmo. Nós queremos parabenizar hoje alguns dos nossos aniversariantes, e desejar felicidade a todos que nós vamos dizer aqui, aqueles também que nós não está relacionado aqui na nossa lista, mas que está fazendo aniversário por esses dias e que nós desejamos luz e paz e muita proteção de Deus. Nosso abraço hoje vai para o Reinaldo Zanini, que fez aniversário dia 26, também para o Milton José Gomes, com o Padre Milton, fez aniversário dia 27, o Geracino Nogueira, o Aivani Gomes, a Gorete Caon, o Sogros e Cisanini, parabéns para todos vocês. Dia 28 foi aniversário da Alzerina Barbosa, isso mesmo, Dia 30, Maria Emília Moreira, o Zeto lá na Comunidade Nossa Senhora de Fátima. Dia 1º, Vinícius Franklin, Poliana Correia. Dia 2, Miriam Moraes. Dia 3, Marcelo Silva, coordenador lá da Pedra Negra, abração para todo mundo aí da Pedra Negra. E dia 4, Lena, a nossa Maria Helena, que faz aniversário. Parabéns para todos vocês, Deus os abençoe com muita luz, com muita paz e com muitas felicidades. Pois bem, nosso programa hoje em torno dos apóstolos Pedro e Paulo. E a pergunta que Jesus faz é: quem é Jesus Cristo, Vamos conversar sobre isso hoje, Quem é Jesus Cristo para mim, quem é Jesus Cristo para você, que representa Cristo na nossa vida. E a nossa reflexão está em torno do Evangelho de Mateus, capítulo 16, 13 a 19. O relato do Evangelho, da solenidade de Pedro e Paulo, é como que o ponto intermediário do Evangelho de Mateus. Ponto de chegada da atividade de Jesus e início da caminhada orientada para o mistério pascal. Depois de já ter andado por um bom tempo na companhia de seus discípulos, de ter realizado muitas ações em favor dos doentes, dos famintos e pobres, Jesus quer saber até onde chega a compreensão daquilo que ele fez e ensinou. Longe do centro do poder político e econômico e em terra habitada por pagãos, Jesus lança perguntas sobre o que pensam a respeito de sua identidade. Na voz do povo, ele é um personagem importante, que está na linha dos profetas. E para vós, quem sou eu? Pergunta Jesus aos discípulos, preparando-os para levar em frente sua missão. Pedro, recebendo a revelação do Pai, responde que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. Tal resposta revela que Jesus é mestre da justiça,
a qual cria sociedade e história novas. Mestre da justiça que cria sociedade e história novas. O elogio a Pedro demonstra o compromisso que este e a comunidade devem ter para se manterem fiéis ao que lhes foi confiado. Como pedra, o apóstolo deve ser fundamento para a comunidade que Jesus está formando. Fundamento para a comunidade. Isso, né? Isso aí, juntos iremos proclamar a paz que vem do amor, a paz que vem do próprio Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, amigos, ouvintes, quem é Jesus Cristo? No Evangelho de Mateus, né, Jesus pergunta aos seus discípulos, quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam, né, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro toma a palavra e responde, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Olha só, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E a pergunta de Jesus continua a ressoar hoje em nossos dias. Quem é Ele para nós? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para nós? É uma pergunta inquietadora, que não deixa ninguém indiferente. E a resposta que damos revela a imagem e a compreensão que nós temos do próprio Jesus. Exprime não apenas a nossa opinião, mas também o compromisso que temos com a pessoa de Jesus. Não basta reconhecê-lo como um personagem importante da história da humanidade. Isso até é bem fácil, não é mesmo? Se o conhecemos como Filho de Deus, precisamos nos comprometer com Ele e comprometer até a cruz. Os autênticos seguidores de Jesus têm as chaves do reino de Deus e devem facilitar o acesso a esse reino. Mais do que com palavras, responder com a vida, unir a fé e a vida, né? Sabem que nada adianta reconhecê-lo como Deus e Senhor, tal como se aprende na catequese ou se ouve nas celebrações, não é mesmo? E não vivem nem assumem a mensagem que o Mestre de Nazaré viveu e pregou. Não basta reconhecer Jesus como Mestre, mas sim temos que reconhecê-lo e também seguir a sua missão, continuar a missão de Jesus aqui na Terra. Pois é, e continuar essa missão implica em conhecer Jesus e o que é que Ele espera de mim, o que é que Ele espera de você. Jesus, então, depois de evangelizar, né, ensinar aqui, acolá, curar um, curar outro, né, formar discípulo, faz um levantamento da opinião do povo a seu respeito. As respostas são variadas. Uns dizem que é João Batista, outros vão falar que é Elias, que é Jeremias, algum dos profetas. Quando pergunta pela opinião dos discípulos, Pedro se torna porta-voz e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A resposta não é nova. Anteriormente, os discípulos já tinham dito a mesma coisa. Nós encontramos lá em Mateus 14:33. No Evangelho de João, João 11:27, a mesma profissão de fé é feita por Marta. Ela significa que Jesus realiza as esperanças proféticas do Antigo Testamento. Então Jesus vai realizando as profecias, né, do Antigo Testamento. Aquilo que os profetas diziam, ensinavam, né, Jesus vai tornando isso concreto, né, no seu modo de ver, de ensinar, né, e de viver o reino de Deus. Isso mesmo. E é depois de um tempo de missão, né, que Jesus interroga os seus para ver o alcance da compreensão que eles têm dele, né? Jesus os interroga. E Jesus proclama Pedro feliz, porque recebeu uma revelação do Pai. Aqui também a resposta de Jesus não é nova. Anteriormente, Jesus tinha louvado ao Pai por ele ter revelado o Filho aos pequenos e não aos sábios. Lembra do evangelho anterior? Eu te louvo, ó Pai Santo, porque escondeste essas coisas dos grandes e as revelastes aos pequeninos, né? E tinha feito a mesma proclamação de felicidade aos discípulos, por estarem vendo e ouvindo coisas que antes ninguém conhecia. Ser pedra. Tu és pedra e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja.
Pedro deve ser pedra, isto é, deve ser fundamento firme para a igreja, a ponto dela poder resistir contra as portas do inferno. E com essas palavras de Jesus a Pedro, Mateus anima as comunidades perseguidas da Síria e da Palestina, que viam em Pedro a liderança marcante da sua origem. Apesar de fraca e perseguida, a comunidade tem fundamento firme, garantido pela palavra de Jesus. Pedro recebe as chaves do reino. O mesmo que confere o poder de ligar e desligar, também diz: é necessário que o Messias sofra e seja morto em Jerusalém. Dizendo que é necessário, Jesus indica que o sofrimento fazia parte da vida dos profetas. Não só o triunfo da glória, também o caminho da cruz. Se os discípulos aceitam Jesus como Messias e Filho de Deus, devem aceitá-lo também como Messias servo, que será morto. Porém, Pedro não aceita a correção de Jesus e procura dissuadi-lo daquilo que ele está dizendo, não deixar seguir o seu caminho. Jesus deu a Simão o apelido de Pedra, Pedro. Pedro era fraco na fé, duvidou, tentou desviar Jesus, teve medo no horto, dormiu, fugiu, não entendia o que Jesus falava. Ele era como os pequenos que Jesus proclamou felizes. Pedro era apenas um dos 12 e deles se fazia porta-voz, liderança. Mais tarde, depois da morte e ressurreição de Jesus, a sua figura cresceu e se tornou discípulo símbolo na comunidade cristã. Isso mesmo. E Pedro, que é o porta-voz do grupo, que responde que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. E sobre essa fé professada por Pedro e pelo grupo, Jesus edifica sua comunidade, ou seja, a igreja. E o ensinamento dessa festa, a igreja, é a abertura à tradição e ao acolhimento da novidade para ser fiel. A igreja tem que se voltar sempre para o dinamismo desses 2 homens que deram a vida pelo Evangelho. Eles nos ensinam. Não podemos ficar na superficialidade e celebrar sem refletir o que fez os grandes mestres. Eles não são só colunas da fé, mas também dão rumos para o seu futuro. Nós vivemos tempos nos quais a tendência de voltar à tradição pela tradição e a novidade pela novidade. Mas nós devemos sempre partir da fé que professamos em cada celebração. Isso mesmo, Então, que a exemplo de São Pedro e São Paulo, nós possamos cada vez mais nos sentir responsáveis por manter a igreja unida no seguimento ao Mestre Jesus. Vamos ouvir mais uma canção, Palavra de Salvação, com o Padre Zezinho. E a gente oferece essa canção para todos os nossos ouvintes da Rádio Café FM. Vamos aproveitar e quero oferecer também para um Pedrinho, que está fazendo aniversário dia 2, Pedro Eduardo Donadio Marinetti, meu netinho, 9 aninhos, parabéns Pedro, que Deus te cubra de bênção e que você seja pedra, no caminho da evangelização. Que o seu coração se abra para escutar a palavra de Deus, seguir os ensinamentos do Mestre Jesus. Só assim construiremos o reino de Deus, construiremos um mundo de paz, de justiça e de solidariedade. A igreja celebra Pedro e Paulo no mesmo dia, porque trabalharam na unidade da fé e na diversidade de modalidades. Sua força apostólica está na fé em Jesus. Pedro e Paulo não se diferem pelo apego à tradição ou inovação, mas pelo campo de trabalho, Ambos têm a tradição que preserva a inovação, que assume caminhos novos. Ambos vivem da fé. Paulo, aquele grande fundador de comunidades, saiu o mundo afora, evangelizando, criando comunidades, criando discípulos novos, levando a palavra de Deus a todos os cantos do mundo. É isso aí, Então, olha que interessante, Celebra Pedro e Paulo no mesmo dia, porque trabalharam a unidade da fé e da igreja. Unidos pelo martírio, Pedro e Paulo recebem igual veneração. Sofrem por causa do Evangelho. Herodes prende Pedro e Paulo está preso em Roma com a consciência de ter combatido o bom combate
e guardado a fé. Ambos sabem que o Senhor esteve sempre com eles. Como diz a canção do Padre Zezinho, né? Como Simão Pedro, a gente sabe que nem sempre é fácil dizer sempre amém, né? Às vezes os desafios do dia a dia, da vida, da comunidade, até mesmo os desafios da nossa fé, não fica fácil dizer sempre amém. Mas a pergunta de Jesus sempre continua ressoando para nós. Quem sou eu para você? Né? E com Jesus, junto conosco, sendo o nosso Mestre e Senhor, a gente sempre vai dizer o amém. Sempre vai confirmar a missão de Jesus, mesmo quando não é fácil, não é mesmo? Então, hoje, esse final de semana, em comunhão com o Papa Francisco e com todo o clero, com toda a nossa comunidade cristã, nós vamos sempre bendizer ao Senhor pela vida de Pedro e pelo ardor missionário de Paulo, com as quais nós sempre aprenderemos a fidelidade e a autenticidade no testemunho cristão. E rezar sempre pela igreja, né? Rezar pelo nosso Papa Francisco, rezar por sua saúde, rezar por aqueles que o perseguem, que o desejam mal, né? Que a paz esteja com o nosso querido Papa Francisco e que o anúncio do Evangelho feito por ele, a unidade que ele busca na igreja, seja sempre sinal da presença de Jesus Cristo em nosso meio. Rezemos sempre pelo nosso Papa, por nossas lideranças, nossos padres, né? Nossos líderes de comunidade que dedicam tempo, se debruçam, né? Para organizar a comunidade, organizar as pastorais, para evangelizar, né? Seguindo o exemplo de Pedro e de Paulo. É isso aí, né? E falar em exemplo de Pedro e Paulo, né? Nós vamos confirmando as nossas missas de hoje, Luiz. Hoje, dia 29, nós temos missa na Pedra Negra, lá na sua antiga comunidade. Exatamente. Né, Luiz? Um abraço carinhoso. Querida Pedra Negra. Para o pessoal lá da Pedra Negra. Nós temos também missa lá no Barro Branco, né? Pedra Negra é São Pedro, não é isso? Exatamente. Isso, Barro Branco também é São Pedro, padroeiro. E lá também na comunidade São Paulo Apóstolo, né? Que o padroeiro é São Paulo. Então, muita luz e muita paz para nossas comunidades que estão celebrando seu padroeiro. Que Deus possa acumular de bênçãos, né? E sempre manter firme em vocês a mesma fé e perseverança de São Pedro e de São Paulo. Pois bem, né? Encerrando então o nosso programa, chegando ao final, vamos rezar a oração de São Pedro, pedindo a ele que interceda junto a Jesus Cristo por nós. Rezemos assim. Ó São Pedro, pedra viva da igreja fundada por Jesus Cristo, vós que foste chamado pelo Senhor para ser pescador de homens, vós que dissestes, Senhor, a quem iremos? Pois só tu tens palavra de vida eterna. Vinde em nosso auxílio com vossa intercessão junto a Deus, dando-nos coragem para seguir o vosso exemplo de amor fiel a Cristo e anunciar a verdade a todos. Ó São Pedro, vós que fizestes a mais bela declaração de amor, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ensinai-me hoje, ensinai a nós todos o caminho da justiça, para que nós sempre tenhamos saúde e paz e alcancemos a graça que em vós sempre pedimos. Amém. Amém, assim seja, né? Então fique com Deus, até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Apresentamos o programa Vida em Comunidade, na apresentação de Andréia Maia e Luiz Marinetti.